Fala magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o Asta, o seu Grimório, o que realmente está escrito no Grimório do Garoto da Anti-Magia e também o que representa o grande poder do ranking arcano. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então hoje seguindo com os vídeos de perguntas e respostas sobre Black Clover, eu separei algumas perguntas extremamente interessantes sobre os poderes do Asta e sobre os novos poderes de Black Clover. Começando com a pergunta do James Vaz: quando que o Asta aprendeu a ler o Grimório? Foi quando ele treinou? Olha, possivelmente ele está se referindo a quando ele fez o treinamento no reino de Hurt e aprendeu mais sobre o uso da anti-magia, assim como todos os seus companheiros também evoluíram. Isso porque na época muita gente também se perguntou se o Asta aprendeu a ler o Grimório, justamente porque ele conseguia chamar suas espadas pelo nome. Porém, acredito que não, ele não aprendeu a ler o seu Grimório por isso, até porque agora a gente sabe que aqueles Grimórios, os Grimórios do trevo de 4 folhas, quando são corrompidos e se tornam um Grimório do desespero e passam a ter uma 5ª folha, estes se tornam Grimórios que só podem ser utilizados em teoria por demônios. Assim, quando um Grimório é corrompido, ele passa a ter o seu conteúdo escrito na língua dos demônios e também a magia no Grimório passa a ser habitada pelo demônio que realmente utiliza aquele livro mágico. Dessa forma, a magia do mago deixa de existir ali e passa a existir a magia do demônio. E então a gente sabe que o Grimório do trevo de 5 folhas não é do Asta, é do Lieb. A magia que habita aquele Grimório não pertence ao garoto da anti-magia, mas sim ao verdadeiro usuário daquele poder, ou seja, do Lieb. Dessa forma, levando em consideração aquele conceito de que os magos não podem ler o Grimório de um outro mago, eles só podem ler o seu próprio livro mágico. Dessa forma, então o Asta ele jamais poderia ler o Grimório do trevo de 5 folhas por ser um livro mágico que só pode ser lido pelo Lieb, pelo menos inicialmente. Afinal, a gente sabe que o Asta e o Lieb hoje eles compartilham seu poder mágico e agora é uma magia dos dois. E isso desde o acordo, o contrato de amizade. Agora, graças aos dois terem realmente se tornado amigos e eles terem aquela pulseira mágica que basicamente está mostrando a ligação dos dois, a gente sabe que o Asta ele então se torna capaz de fazer qualquer coisa que o Lieb também seja capaz de fazer com a anti-magia. Dessa forma, o Asta pode usar livremente o seu poder mágico e com isso, ele também já deve ser agora capaz de ler o Grimório. Tudo isso depois do Asta realmente se tornar dono da anti-magia, assim como o Lieb. Afinal, agora os dois eles realmente estão compartilhando aquele poder. Porém, a gente também sabe que o Lieb não sabe absolutamente nada sobre anti-magia. Ele só sabe, na verdade, o que o Asta também já sabe. Tudo isso porque este poder surgiu para o Lieb praticamente no mesmo tempo que surgiu para o Asta. E como o Lieb estava dentro do Grimório, ele também não teve a oportunidade de experimentar o uso do seu próprio poder. Ele só usou a anti-magia quando ele enfrentou o Dante, porque ele possuiu o Asta quando o Asta entrou em desespero. Depois disso, na própria batalha contra o Asta. Então, ele mesmo disse pro Knight e pro Asta que ele não sabia como usar a magia de união e como realmente usar a anti-magia, porque ele estava aprendendo agora tudo junto com o Asta. Então, ainda não foi dito pra gente o que realmente está escrito no Grimório do trevo de 5 folhas, afinal a anti-magia não tem feitiços. Geralmente os Grimórios guardam os feitiços que os magos vão utilizar. Tem as magias que eles vão utilizar ali e assim com a força do Grimório eles conseguem usar mais poder. Com o Asta isso é um pouco diferente, afinal os seus ataques não são necessariamente feitiços. E então o conteúdo do Grimório do Asta seria algo legal do autor abordar na história. Eu acharia interessante, comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. E a próxima pergunta do vídeo de hoje é do Samuel Alves: qual a diferença do nível arcano e esse novo divino? Olha, basicamente a diferença do nível arcano é que o nível arcano se trata de novas magias, novos poderes mágicos que se diferem do padrão de poder mágico do mundo de Black Clover, que são as magias formadas através dos elementos. Todas as magias de Black Clover são magias criadas a partir de variações dos elementos dos 4 elementos principais. Ou seja, as magias em Black Clover todas se baseiam em fogo, água, terra e ar. Até mesmo magias que não são de um elemento, elas são criadas a partir de uma variação deste elemento, como por exemplo a magia de relâmpago do Luke. É uma magia variada da magia de vento. Porém, no estágio arcano tudo é completamente diferente. São magias, são poderes que evoluíram sozinhas de acordo com o passar do tempo e que não derivava da mana da natureza, ou seja, dos elementos principais. Isso, por exemplo, não acontece no reino de Hurt. No reino de Hurt não existiam magos de nível arcano, justamente porque todas as magias eram derivadas da natureza, eles tinham uma ligação muito maior com a natureza. Já o reino de Clover existiam vários magos com este nível, como por exemplo a magia do tempo, do rei mago Julius Nova Cronos, a magia do Capitão Yami, de William Vengeance. Vários poderes como esse foram surgindo. E estes poderes, eles eram muito
semelhantes com os poderes do outro mundo, do submundo. Tudo isso por serem poderes mágicos que saíam da realidade da natureza. Assim então, também existia a possibilidade de uma magia que não era de estágio arcano se tornar de estágio arcano. Como por exemplo a magia de Sekirê, que inicialmente não era uma magia de estágio arcano, porém se tornou quando Sekirê ganhou um poder demoníaco, um poder de um Wave. Ou seja, ela ganhou um outro poder semelhante ao do outro mundo assim que passou a utilizar magias proibidas. Na verdade, isso aconteceu há 500 anos atrás e alterou completamente a forma da magia de selamento. E também temos, obviamente, as pessoas que possuem poderes demoníacos, como por exemplo o Asta e a Tríade. Todos eles acabam tendo nível arcano. E com isso, com a lógica deste poder, por ser uma magia que se assemelha do outro mundo, eles também são capazes de enfrentar os demônios e até mesmo os destruir. A mesma coisa acontece com o estágio divino, só que dessa vez são as magias que derivam diretamente da natureza. São os poderes mágicos naturais, como água, fogo, vento e terra. Esses são poderes que são ligados a um espírito elemental, como por exemplo a Undine, que é o espírito da água, o Fuegoleon tem a Salamandra, o espírito do fogo, por ter uma magia de fogo, e o Yuno ele fica ao lado da Bel, a Sylph, que representa o espírito do vento. E então, os usuários de espírito elemental conseguem chegar no nível divino, conseguem alcançar um poder extra, um poder em suas magias de ataque, que conseguem realmente atingir um propósito semelhante ao do nível arcano. Eles conseguem atingir poderes demoníacos, porém, é dito que os poderes utilizados no nível divino purificam as magias demoníacas, assim destruindo, enquanto as magias de nível arcano eles apenas estão no mesmo nível e não purificam o poder demoníaco. A próxima pergunta do vídeo de hoje é da Júlia Silva: como é que o Yuno vai ganhar do Zenon se ele não é arcano? Quem deve ganhar vai ser o Asta. E esta pergunta já se liga exatamente na pergunta anterior, também na resposta da pergunta anterior. Como a gente viu, as pessoas que possuem o poder de um espírito elemental, como o próprio Yuno que eu citei anteriormente, eles podem enfrentar um mago que possua poder demoníaco de ranking superior, ou até mesmo os demônios de ranking superior. Tudo isso porque as magias de nível divino, ou seja, as magias de um mago que foi escolhido por um espírito elemental, podem realmente enfrentar os poderes demoníacos, podem purificar aquele poder, como é dito no mangá, e podem com isso enfrentar os demônios de ranking superior ou ranking supremo, o mais alto ranking de poder demoníaco de Black Clover. E dessa forma então o Yuno ele realmente pode enfrentar e até mesmo vencer o Zenon em uma batalha. Tudo isso porque o seu poder não é de nível arcano, mas é de nível divino. Ele possui o mais alto ranking da magia de vento de todo o mundo de Black Clover. Inclusive agora foi explicado pra gente que um mago ele realmente pode ter poder o suficiente para enfrentar um demônio de alto ranking. Ele pode até mesmo ter vantagem em um confronto, porém ele jamais poderá vencer esse demônio, ele jamais poderá destruir este demônio, porque o único jeito de destruir o coração de um demônio de ranking superior é tendo um poder de nível arcano ou um poder de nível divino. Então, dessa forma, o demônio sempre poderia se regenerar instantaneamente se estivesse enfrentando um mago que não possuía esse nível de poder. Citando rapidamente, foi o que a gente viu na batalha contra Megícula. A gente viu que Nozel não poderia destruir Megícula, o que só pôde ser feito por Noelle, porque ela estava no nível divino. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre tudo isso e o que vocês esperam para o futuro do mangá de Black Clover também. Todas as perguntas podem acabar em vídeos aqui do canal, então comentem suas perguntas, comentem as suas teorias também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!